Eu sou o Pereira Neto, sou editor do blog sobre o framework KM Action e desse canal no YouTube. Bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. O propósito desse vídeo é falar sobre banco de dados dentro do contexto do framework KM Action. Nele vamos definir sistemas com aplicações convencionais baseados em sistemas de arquivos. Vamos falar sobre o conceito de inconsistência de dados e o quanto isso é danoso para os sistemas de informação. Vamos definir sistemas de banco de dados, aplicativos de banco de dados, API de banco de dados, DBMS e suas funcionalidades, como gerenciador de segurança, processador de consulta, compilador de DML, compilador de DDL, analisador de consulta, reescritor de consulta, otimizador de consulta e, finalmente, executor de consulta. E vamos ao vídeo. Vamos começar nosso vídeo falando sobre aplicações acessando sistemas de arquivos ou file systems. Esse tipo de aplicação, cada aplicação, ela possui o seu próprio conjunto de arquivos. E isso apresenta, alguns problemas, sendo que o principal deles é quando um mesmo dado ele existe em vários arquivos diferentes. Então, quando isso acontece, é a situação que nós chamamos de redundância de dados. E quando essa redundância ela existe, nesse conjunto de aplicações, ao se atualizar um dado redundante, todas as cópias desse dado devem ser atualizadas de forma simultânea. Se eventualmente alguma cópia desse dado deixar de ser atualizada, nós temos a situação em que nós chamamos de inconsistência. E essa situação é totalmente indesejável, porque um dado ele deve ser uma expressão da verdade. E se ele deixa de expressar a verdade, ele não tem nenhum valor para a empresa, ele deixa de ter valor para a empresa. As tomadas de decisão podem passar a ser feitas de forma incorretas, com base em eventuais inconsistências existentes nesses dados. Então, a tecnologia de banco de dados, que é o que nós vamos falar a seguir, ela tem como um dos seus principais propósitos oferecer mecanismos que evitem a inconsistência de dados, dentre outras vantagens que já vimos anteriormente em vídeo dessa série. Vamos falar agora sobre sistemas de banco de dados. Um sistema de banco de dados é um conjunto de aplicações que vão acessar, por meio de uma ferramenta de software denominada DBMS, ou Database Management Systems, ou Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, um banco de dados que é uma coleção de dados organizados de uma maneira específica para permitir acesso, recuperação e uso eficiente desses dados. O software de DBMS, ele normalmente oferece ferramentas e serviços para se criar, modificar e consultar um banco de dados. E essa tecnologia, ela favorece a criação de bancos de dados em que os dados são criados e existem uma única vez dentro desse banco de dados. Ou seja, esse tipo de tecnologia favorece aos administradores de dados e de banco de dados evitar a criação de dados redundantes ou dados repetidos desnecessariamente dentro do banco de dados. E com isso, a atualização do dado só vai ocorrer num único local, uma única vez, garantindo a consistência desse dado, que é uma característica totalmente desejada dentro desse tipo de sistemas. O
Um DBMS relacional é o tipo mais comum de sistema gerenciador de banco de dados usado atualmente. E nesse tipo de banco de dados, os dados são organizados em tabelas, com cada tabela consistindo em linhas e colunas. Os dados em uma tabela podem ser vinculados aos dados em outras tabelas, permitindo a existência de relacionamentos complexos entre os dados. Outro tipo de banco de dados, né, são os bancos de dados orientados a objetos, não são tão comuns, mas eles existem, e eles organizam os dados em objetos que são semelhantes aos objetos da programação orientada a objetos. Um outro tipo de banco de dados mais recente são os bancos de dados NoSQL, que são sistemas de banco de dados que permitem a criação de bancos de dados com modelos de dados mais flexíveis do que os bancos de dados relacionais tradicionais. A seguir, nesse vídeo, nós iremos falar sobre as principais funcionalidades de um DBMS. Antes de falarmos propriamente nas funcionalidades de um DBMS, vamos começar a falar sobre o primeiro componente de um sistema de banco de dados, que são os seus aplicativos. Então, um aplicativo de banco de dados é um software que ele interage com o banco de dados através do Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou DBMS. Esses aplicativos de banco de dados eles podem ser personalizados para as necessidades específicas dos seus usuários e podem ser desenvolvidos em várias linguagens de programação, como Java, Python, C#, etc. Então, dentro dos programas desenvolvidos nessas linguagens, vão ser embutidos comandos específicos numa linguagem de banco de dados específica, inerente ao tipo de banco de dados que vai ser utilizado no desenvolvimento desses aplicativos. O próximo componente de um sistema de banco de dados é a interface de banco de dados, ou API de banco de dados. Uma API de banco de dados ela é um conjunto de padrões de programação para acessar um sistema gerenciador de banco de dados a partir de um aplicativo desenvolvido em uma linguagem de programação genérica. Uma API de banco de dados ela vai definir os métodos e os protocolos de comunicação entre o aplicativo e o DBMS. Os tipos mais comuns de APIs de banco de dados são as APIs proprietárias, né, do fabricante do SGBD, né, que nós estamos chamando de SQL API. Temos também as APIs do tipo ODBC ou JDBC, ORM, que é específica para banco de dados orientados a objetos, e APIs também para bancos de dados no SQL ou APIs para banco de dados em nuvem. Esses, então, são os tipos mais comuns de APIs e elas vão facilitar de forma bastante expressiva o desenvolvimento de aplicações. Os detalhes internos dos mecanismos ou das funcionalidades dos DBMS, eles se tornam transparentes para os desenvolvedores de aplicações com o uso dessas APIs. O próximo componente de um sistema de banco de dados é o DBMS. E dentro do DBMS, a primeira funcionalidade que nós iremos ver é o gerenciador de segurança, que controla o acesso ao banco de dados e garante que somente usuários autorizados tenham acesso aos dados. O gerenciador de segurança também garante que dados confidenciais sejam protegidos contra acesso não autorizado. E, além disso, ele dispõe de mecanismos de criptografia a critério do que é estabelecido pelos administradores de banco de dados.
A próxima funcionalidade de um DBMS é o processador de consultas, o Query Processor. Ele interpreta e executa consultas e comandos submetidos ao banco de dados pelos usuários diretamente ou através de aplicativos. O processador de consulta ele vai analisar a consulta e determinar a maneira mais eficiente de recuperar os dados solicitados. Dentro dessa funcionalidade, existem outras que serão vistas a seguir. A primeira funcionalidade do processador de consulta é o compilador de DML, onde DML significa Data Manipulation Language. Ele é o componente responsável por compilar e executar instruções em DML colocadas dentro de um programa ou feitas diretamente por um usuário na forma de uma query. As instruções DML elas são usadas para inserir, atualizar, excluir e recuperar dados do banco de dados. O compilador de DML ele vai executar várias funções importantes, que incluem a análise do código escrito em DML, a análise semântica desse código, a otimização da consulta, a geração do código executável e a execução desse código. O compilador DML ele é um componente essencial de um DBMS, pois ele vai permitir aos usuários manipular os dados no banco de dados. O próximo componente é o compilador DDL. A DDL é também uma linguagem de banco de dados que é utilizada para definir a estrutura do banco de dados, para que ele possa ser manipulado pelas instruções e comandos da DML. A DML, por sua vez, ela define o comportamento do banco de dados. A DDL ela envolve os objetos que compõem a estrutura do banco de dados. Se for um banco de dados relacional, por exemplo, a DDL vai incluir comandos para definição da estrutura das tabelas, com as suas colunas e relacionamentos, e as restrições de integridade respectivas, inerentes a essas tabelas. Agora nós vamos falar de uma série de funcionalidades dentro do processador de consulta que são utilizadas tanto pelo compilador DML quanto pelo compilador DDL. A primeira delas é o analisador de consultas. Ele é responsável por analisar sintaticamente os comandos de banco de dados, seja por meio de comandos da DML ou da DDL, verificando erros de sintaxe e validando a instrução em relação ao esquema de banco de dados. Ele também realiza a análise semântica dessas instruções ou comandos, que consiste da verificação da exatidão das instruções de banco de dados, garantindo que os elementos de banco de dados referenciados na instrução existam e que a instrução seja semanticamente válida. O reescritor de consultas ou tradutor de consultas é o componente que transforma a instrução de banco de dados feita por um usuário ou por um programa aplicativo em uma forma equivalente que pode ser executada com mais eficiência pelo DBMS. O reescritor de consulta ele funciona em conjunto com o otimizador de consultas, que iremos falar mais adiante nesse vídeo, para melhorar o desempenho das consultas ao banco de dados. O otimizador de consulta é a funcionalidade que gera um plano de execução da instrução de banco de dados e que busca minimizar o custo de execução dessa consulta. O plano de execução ele descreve uma sequência de operações internas que o DBMS deve executar para recuperar ou atualizar os dados solicitados. O custo de um plano de execução ele é determinado por diversos fatores internos ao sistema gerenciador de banco de dados,
como a quantidade de operações de disco, o uso de CPU, o uso de memória necessários para executar a consulta. O otimizador ele gera vários planos de execução e ele escolhe um desses planos com o menor custo estimado e gera o plano final que o DBMS vai executar. O executor de consultas é a última funcionalidade do processador de consulta e a última que iremos ver neste vídeo. Ela é uma funcionalidade que executa as consultas e recupera ou atualiza os dados solicitados ao banco de dados. O executor de consultas ele funciona em conjunto com o otimizador de consulta que vimos anteriormente e que gera um plano de execução para a consulta. O executor de consulta, então, ele pega este plano de execução gerado pelo otimizador e executa cada operação do plano para recuperar ou atualizar os dados solicitados. As operações num plano de execução de consulta geralmente envolvem acessar tabelas, aplicar critérios de filtro, unir tabelas para produzir o conjunto de resultados finais, dentre outras operações. Essa, então, é a última funcionalidade do processador de consulta e deste vídeo. Com isso, nós concluímos este vídeo, onde o propósito foi falar sobre os DBMS e suas principais funcionalidades dentro do framework KM Action. Em breve, outros vídeos serão criados para mostrar outros aspectos do framework e no próximo vídeo falar sobre as demais funcionalidades de um DBMS. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo e, se possível, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.